Como você lida com as suas dores emocionais? Você gostaria de colocá-las dentro de um saco de lixo? Gostaria de sair correndo, fugindo delas? Meu nome é Adriano Rischi e aqui a nossa conexão é de alma para alma e hoje eu vou trazer aqui o tema da grande oportunidade que a dor emocional esconde. Sim, ela esconde uma grande oportunidade. E eu queria começar aqui trazendo uma experiência que eu vivi ontem. Eu tenho estudado a leitura de aura. E ontem eu tive uma aula que foi muito profunda. Eu tive a oportunidade de ler uma vida passada em que uma moça vivia situações de muita dor, mas muita dor mesmo, envolvendo os pais dela. Era algo assim bem pesado mesmo. E eu confesso que assim para mim foi bem desafiante, né, trazer toda aquela imagem, depois, enfim, poder trazer aquela informação para a pessoa que estava recebendo aquela leitura de aura. Mas aquilo mexeu muito comigo, mexeu muito mesmo, porque toda aquela cena era muito forte, era muito potente. Ela permitia que a gente não fugisse efetivamente de algo que era muito importante. E a dor tem esse propósito. A dor é uma espécie de alerta. Sabe assim, quando você tenta falar com alguém numa boa e a pessoa não tá nem aí e tal, e de repente você precisa chamar mais a atenção dela? Pois é, a dor tem essa função. Só que a gente vive numa sociedade em que, nesse momento principalmente, a dor é colocada como algo que é muito ruim, sabe? Como algo que a gente não pode viver de jeito nenhum. Olha só como a gente trata as nossas crianças, por exemplo. A gente tenta protegê-las para que elas não vivam situações difíceis, tá? E aí é que tá, claro, cabe aos pais proteger seus filhos, sim, mas imagina uma criança pequena que está aprendendo a andar, né? E que você acha que ela não pode cair. Pois é, aí ela pode não ter mais dificuldade, inclusive, para aprender a andar, porque os tombos fazem parte, entendeu? Você não vai estar ali o tempo inteiro do lado dessa criança, entendeu? Então ela vai ter os momentos dela. E olha só, se ela quando ela estiver sozinha, sem você, se ela é super protegida, depois as quedas são muito piores. Esse é o ponto da dor, tá? Porque nessa sociedade onde a dor é proibida, né, o que acontece? A gente sempre busca um remedinho para anestesiar a dor e não significa que a gente curou essa dor. Muito pelo contrário, muitas vezes essa dor fica escondidinha e é muito pior. É muito pior porque ela está atuando sem que a gente perceba. Pelo menos se ela vem para o corpo, por exemplo, a gente se torna mais consciente. Né? Então vamos falar disso, por exemplo, em termos emocionais mesmo. Vamos trazer relacionamentos aqui como exemplo, sabe? Sabe o que acontece? A gente tem dores emocionais que a gente não cura e que geram padrões na nossa vida que trazem sofrimento e a gente nem se dá conta do que está passando. Muitas vezes a gente repete relacionamentos, por exemplo, a gente viveu uma relação em que aconteceu alguma coisa ali que foi muito dolorido, mas a gente não quer resolver, tá? A gente não quer olhar para aquilo, a gente quer fugir daquilo, entendeu? Mas aquilo continua presente em termos de energia, e aí sabe o que acontece? A vida vai atraindo outras situações que trazem uma energia parecida. Na verdade, a gente vive a mesma energia, as situações é que são similares, entendeu? E aí a gente não entende, porque parece que, sabe, tudo dá sempre errado na nossa vida. Pois é porque a gente não está indo na raiz dos problemas. É porque a gente não está buscando olhar para aquela ferida, porque aquela ferida realmente não é agradável olhar para ela. Né? É como fazer uma limpeza numa casa. Né? É gostoso a gente levantar o pó? Não é. Mas e como é a sensação do depois de a casa limpa? Esse é o grande ponto quando a gente fala na dor. A dor tem uma função, ela serve para trazer o nosso poder. E esse poder, ela nos empodera mesmo, tá? E na situação de ontem lá da leitura de aura, foi muito forte, porque assim, realmente, olhando assim de fora, era muito dolorido ver toda aquela situação que estava sendo trazida. Mas depois, quando a pessoa que estava recebendo aquela informação entendeu o que ela estava vivendo, era tão fortalecedor aquilo, sabe? Porque foi dolorido, doeu muito, mas depois a pessoa se fortaleceu, entende? Esse é o grande ponto. A dor serve para isso, para que a gente ajuste melhor a nossa vida, para que a gente tenha experiência e a gente possa escolher outros caminhos na nossa vida. Se a gente não resolve, a gente escolhe caminhos muito parecidos.
É isso que significa, sabe, uma sensação de que a vida não anda? Pois é, porque a gente não está realmente escolhendo outras coisas, a gente está no mesmo lugar, a gente está fazendo escolhas muito similares e a energia continua sendo a mesma. E a dor vai só aumentando, tá? O melhor caminho de curar a dor é a gente se colocar no movimento de cura efetiva, né? E para isso a gente vai precisar mergulhar mais fundo. Tá? Então é por isso, por exemplo, que eu tenho o meu trabalho como psicoterapeuta, como tarólogo, a partir de um caminho terapêutico também, sabe? Porque a gente vai buscando se conhecer melhor e aí a gente vai investigar o que está lá no fundinho, a raiz daquilo que está nos fazendo sofrer. Então vamos entender também essa questão entre a dor e o sofrimento, tá? Por quê? Se a gente fala em emoções, a gente tem os altos e baixos. Isso faz parte. A dor faz parte, ela é inevitável. Agora, o sofrimento é opcional. Eu sei que para muitas pessoas pode até parecer bem difícil entender isso, tá? Como assim? Eu escolhi sofrer? Num nível mais profundo, sim, nós escolhemos sofrer. Justamente porque essa dor está nos levando a essas escolhas, entende? Porque ela está escondida, porque a gente não está consciente. Esse é o grande ponto, tá? Agora, se a gente busca trazer mais essa responsabilidade de que as coisas na vida não acontecem por acaso, é por isso que eu repito sempre aqui, nada na vida acontece por acaso. Sabe aquela coisa de imprevistos? Não existem imprevistos, tá? Se a gente for entender os contextos das coisas, tem o que a gente chama de imprevisto, muitas vezes é muito previsível que se aconteça, entendeu? Porque existem questões que estão lá dentro de nós que a gente está, enfim, se deixando bloquear, que a gente está alimentando uma autossabotagem, enfim. Então, falando aqui dessa dor, né, emocional, vamos trazer esse foco na dor a partir de um aspecto emocional, né? O que acontece? Então, a gente tem os altos e baixos, tá? Só que é assim, se você está embaixo, você tem todo o potencial para subir, não é verdade? Agora, se você está em cima, você tem todo o potencial para cair também. É por isso que os altos e baixos existem e a grande questão é como a gente lida com essas variações, porque cair a gente vai cair e levantar a gente também pode levantar, tá? A grande questão é que quando a gente não aceita a dor, né, a queda é muito pior. A queda é muito pior, porque aí a gente se acha vítima do destino, é como se, sabe, o universo estivesse conspirando contra nós, né? E isso alimenta o sofrimento, tá? Isso dificulta o movimento para que a gente levante efetivamente. Agora, quando tá doendo muito, chega uma hora que a gente não aguenta e que aí a gente vai tirar uma força, né, muito grande assim para sair daquilo, né? A dor tem esse poder. Tá? A grande questão tá em quanto a gente vai se permitir efetivamente, né, a ir mais a fundo. Por isso que o caminho de autoconhecimento é tão potente. É muito potente, porque aí a gente vai vendo que a gente sempre tem potenciais muito maiores, entende? E aprender a lidar com as situações não é um exercício que não é benéfico só pra gente, mas que ajuda também as pessoas que a gente ama, o nosso entorno, sabe? O crescimento não é uma coisa só individual, é uma coisa também para o coletivo, sabe? Quando alguém cresce, outras pessoas podem se espelhar nessa pessoa, entende? Por isso que está na hora, assim, de a gente, enquanto sociedade, enquanto humanidade, se permitir, assim, um olhar mais amoroso pela dor e pelo amor de cada um, entende? Porque tem uma máxima, né, que diz que você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. E é bem por aí. Quando a gente não está tão atento aos caminhos do amor, a dor precisa vir. E ela vai vir. E não tem como fugir. Mas a gente pode escolher, dentro de um caminho de autoconhecimento, de uma busca interior, de a gente mergulhar efetivamente numa busca por entender o que se passa dentro de nós, aí tudo pode ganhar novos ares, tá? Então olha só, eu vou deixar aqui um convite para que você deixe a sua curtida nesse vídeo, tá? Se você está gostando desse conteúdo, porque a gente aqui vai falar de tudo que é importante efetivamente. Não adianta tentar fugir da dor, não adianta tentar negá-la. Ela existe. E quanto mais a gente vai mergulhando internamente, a gente pode perceber que é muito divertido. A vida é uma grande aventura. E se a gente se coloca, né? Eu gosto de falar que eu sou o detetive da alma,
né? Se a gente se coloca dentro dessa aventura, assim como esse detetive que quer descobrir o que está se passando, né? Aí esses desafios, eles começam a fazer sentido. A gente começa a montar um quebra-cabeças, entendeu? Isso, a vida vai ganhando muito mais frescor, sabe? Tudo ganha potência, a gente se empodera. E é dentro desse caminho, assim, que a dor, então, serve como esse alerta, sabe? Ela pode ser um combustível mesmo, para a gente encontrar esse movimento na direção exata daquilo que nos move efetivamente, da nossa missão de vida, dos nossos propósitos, tá? Então, por esse motivo aqui é que eu tenho os meus trabalhos como psicoterapeuta, né? Porque às vezes sozinho é muito difícil mesmo a gente encontrar um caminho, né? Mas você pode contar com uma ajuda profissional, né? Eu estudo muito, né, sobre o assunto, estou sempre buscando, né, trazer mais elementos, mais recursos para poder te ajudar. Então fica aí o convite também, tá? Aqui embaixo eu vou deixar o link de uma lista de transmissão onde eu trago mensagens gratuitas de autoconhecimento pelo WhatsApp, tá? Então você clicando lá, você pode se cadastrar. E aí se você tiver interesse no meu trabalho também, a gente pode conversar, enfim. Então assim, tem muitas formas de a gente buscar esse nosso verdadeiro caminho, né, de autoconhecimento, de a gente buscar recursos para que a gente possa não negar a dor, não tentar simplesmente acabar com ela como se ela fosse um grande problema, mas sim a gente integrá-la. Esse é o grande ponto, sabe? Integrar significa que a gente vai aceitá-la e a gente vai investigar o que ela está querendo nos dizer. E pode ter certeza que isso dá muito certo, porque esse é o verdadeiro caminho, sabe? Não de tratá-la como uma inimiga, mas tratá-la como uma amiga para entender o que é que ela está querendo nos dizer. E aí, quando a gente entende, aí ela pode ir embora. Entende? Porque aí ela cumpriu o seu papel, ela não precisa continuar presente, tá? E aí a gente pode se abrir mais aos caminhos do amor. Então, olha só, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, aproveita agora, tá? Clica lá no botão de inscrição, clica também no sininho, tá? Para receber avisos sobre os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo. Gratidão!